Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para falar do capítulo 114 do mangá de Shingeki no Kyojin, que trouxe muitas informações, uma resposta que a gente queria há muito tempo e também trouxe algo não muito agradável, mas esse vídeo tá cheio de spoilers, de coisas que estão bem além ou talvez não tão além, mas além do anime. Então se você não quer saber spoilers, por mais que eles sejam incríveis, sai desse vídeo, é melhor, não reclama depois. E deixa o seu like, por favor, antes disso, não sai antes do like. Eu não vou ameaçar ninguém dessa vez, mas eu quero o seu like, por favor. Se inscreve aí se você não for inscrito para acompanhar mais vídeos como esse e todos os outros que vão derivar deste capítulo aqui, porque é muita coisa pra discutir. E comenta aqui embaixo o que você achou, quero reação, teoria, primeiros sentimentos, tudo. Deixa o comentário. Finalmente tivemos o flashback da infância de Zeke Yeager. Tivemos a motivação que fez ele entregar os seus pais, que fez condenar aqueles que o criaram à morte, e também temos o seu plano, a sua ambição final para os Eldianos e o que ele pretende fazer com a coordenada. E é claro, tivemos também a cena final que envolve Levi, mas a gente comenta no final. Não sei se você odeia o Zeke, se você gosta dele, se você não sente nada, mas eu acho que é impossível não rolar um mínimo de empatia de ver como este cara, quando criança, teve uma infância péssima. Não bastasse ele crescer dentro dos guetos, um local que, como seu pai fazia questão de enfatizar, era cercado como uma gaiola terrível, ele ainda via como eles eram tratados como lixo por marlenianos, eles eram inferiores, jogavam água neles, destratavam publicamente, fisicamente. Era ruim para uma criança crescer com aquilo, e seu pai, Grisha Yeager, sempre martelava na sua cabeça o porquê daquilo acontecer, de como os Eldianos eram maltratados e quem eram os culpados. Zeke foi um trunfo para Dina e Grisha. Ele nasceu como filho da Dina Fritz, herdeira do sangue real vindo de Ymir Fritz, e de Grisha, um revivalista cheio de propósitos. E ele, Zeke, tinha que ser a criança perfeita para herdar um titã de Marley como um guerreiro de Marley infiltrado e conseguir recuperar a coordenada da ilha de Parades e trazer a glória novamente para o povo de Eldia. E é por isso que ele começa a treinar como um guerreiro. Ele vai e faz tudo o que o seu pai quer, só que ele não parece ter o ímpeto necessário. E não é porque nesse momento ele está com raiva do seu pai, apesar de todo o ensinamento, enxurrada de coisas e cobranças que ele tem na cabeça. Ele simplesmente não se destaca tão bem. Isso é algo que os soldados marlenianos já notam desde sempre, inclusive parece que temos um Magath mais novo neste período já lidando com os guerreiros eldianos, e ele acaba sendo aquele que talvez não seja o ideal para ser um guerreiro. Suas habilidades físicas provavelmente não eram incríveis mesmo, e ele não tinha toda aquela motivação, ele era forçado a estar ali. E por mais que ele entendesse e ele quisesse obedecer os seus pais, faltava nele um ímpeto de ser mais. Mesmo ouvindo dos seus pais repetidamente, da sua mãe e do seu pai, que ele era especial, que ele era incrível, que ele era o filho deles, que ele ia conseguir, e ele ficava feliz com isso. Ele gostava de ouvir, mas ao mesmo tempo iam plantando nele expectativas que ele não conseguia cumprir, e quando ele não conseguia cumprir, doía. Desde sempre também o Zeke sabia da verdade dos seus pais, que eles faziam parte do grupo de revivalistas. Toda noite os seus pais iam para reuniões do grupo secreto e ele ficava com seus avós. Avós que eram bem moldados com a ideologia de Marley, até mesmo por proteção, melhor ficarmos aqui nas rédeas do que sairmos delas e talvez morrer como a irmã do Grisha morreu. E o Zeke era tão disciplinado que mesmo na casa do seu avô, com seu avô contando pra ele a história oficial de Marley, inclusive tem algo interessante sobre isso, ele fingia que era apenas isso que o Grisha ensinava pra ele. Nenhuma distorção, vô, nada de errado, tá tudo certo, eu quero e vou ser um guerreiro de Marley para honrar aqui marlenianos, eu sou um eldiano bonzinho. Ele fingia que não tinha nenhuma doutrinação acontecendo. E esse livro, que é apresentado bem extensivamente neste capítulo de flashback para Zeke Yeager, mostra que realmente, como eu já tinha falado neste canal, o encerramento da segunda temporada Macabro mostra a visão literal do que os marlenianos dizem que os eldianos fizeram com eles. 1200 anos antes desse momento do mangá, existiu a tragédia de Lago. E nessa tragédia, titãs de fato, como no encerramento, surgiram das águas, atacaram marlenianos, causaram dezenas de milhares de mortes, e os poucos que sobreviveram, então aquela galerinha em fila no encerramento não era a galera indo pra Parades como eu acreditava, mas
Mas sim, galera marleniana escapando dessa tragédia, os poucos sobreviventes, eles foram pegos por uma armadilha eudiana. Os eudianos terríveis deixaram titãs no caminho e com o nascer do sol, os titãs levantaram, como também está no encerramento, e atacaram e acabaram com esses marlenianos também. De novo, a gente não sabe exatamente como tudo aconteceu nessa tragédia, envolvimento dos eudianos com marlenianos, mas eu acho, já disse, repito, que marlenianos não podem estar mentindo sobre tudo. Eles podem ter uma raiva aumentada, números distorcidos, mas que eudianos com certeza usaram os poderes de titãs para acabar com marlenianos e outras nações e para dominar tudo, com certeza. Não foi só progresso, não foram só pontes, e Mifrites e os eudianos não eram só pessoas incríveis e lindas. Para o seu povo, talvez. Talvez porque eles também usavam muito do seu próprio povo para atacar os outros, transformando eles em titãs, né? Mas tudo bem. Então, um dia a gente ainda vai ter essa versão oficial, por enquanto a gente apenas espera, mas fica a curiosidade de que o spoiler estava de fato no encerramento, e o encerramento agora foi bem explicado pelo mangá. O Zeke o tempo todo mostra nesse capítulo que ele sentia falta de um contato mais paterno, uma amizade. Ele vê uma criança brincando com seu pai e ele queria fazer isso com seu pai. Ele chega mais cedo do treinamento e ele tem que fazer o quê? Estudar. E mesmo assim, ele se esforça. Até esse momento ele fica feliz com o elogio dos seus pais, ele gosta de mostrar que ele sabe do que ele está falando, mas ele não queria aquilo. No fundo, o Zeke queria ser uma criança normal, com um pai normal, vivendo entre uma gaiola sim, mas talvez aproveitando o que ele tinha e ser feliz. E quando ele percebe que a coisa tá ficando feia, ele é expulso do treinamento dos guerreiros pelo Magafu porque ele não tem desempenho bom, aí fica muito pior. Ele fica triste por ele mesmo e pela decepção que ele poderia causar aos seus pais. E é aí que ele começa a ter o acolhimento de Xaver. Tom Xaver, sim, ele tinha o Titã Bestial e ele começa a praticar arremessos de beisebol com Zeke, que ele começa a gostar, ter afinidade desde esse momento. Ele inclusive fala para o Zeke que ele era um guerreiro de Marley, tem um bracelete como todos eles precisam para se identificar, e fala que o Zeke tem habilidades boas de arremesso. Para um garoto que tá o tempo todo cheio de expectativas em cima e acabou de receber uma fala de que ele era uma porcaria de um guerreiro, então não podia mais treinar, um elogio de alguém que ele gostou, de alguém que o tratou bem, que brincou com ele, foi algo muito legal. Mas ele chega em casa e ao invés de comemorar e poder contar para os seus pais, ele vê um momento tenso, porque o Grice, sim, parente de Falco, parente de Colt, está lá reclamando com Grisha e Dina que as expectativas estão todas em cima do Zeke, que os planos dos revivalistas estão todos em cima do Zeke, que não está correspondendo. E se o Zeke não está correspondendo, então eles têm que mudar o plano. E aí o Grisha vê que o filho dele tá ali, e ao invés dos pais falarem, deixa pra lá, depois a gente conversa, ele abre a porta e ele começa a pressionar mais ainda a criança, que já tinha ouvido coisa o suficiente, para dizer que ele era o escolhido, ele era aquele que tinha que conseguir fazer o plano ser cumprido. É péssimo. E mesmo depois de expulso, para fazer com que as ambições dos seus pais e as expectativas sejam cumpridas, o Zeke se humilha pro Magafu, pede para ele participar do treinamento público, seus pais estão lá para assistir ele tá muito ansioso para fazer bem, mas ele de novo não consegue se destacar. Ele é muito pior que os outros. O Grisha fica decepcionado e não esconde. Ele não incentiva o filho, ele bota a mão na cara e vai embora e nem termina de ver. Zeke fica arrasado de novo. A criança ficou arrasada só nesse pequeno flashback milhões de vezes. E em casa, por mais que a Dina falasse pro Grisha, olha só, mas ele deu tudo de si, ela também não fazia nada. Ela não se colocava, ela não se pronunciava. Ela fazia, no final das contas, a mesma coisa que o Grisha, ou então era conivente. E o Grisha continuava pressionando o garoto em lágrimas, aos prantos, encolhido no quarto, ouvindo a discussão que eles não faziam questão de esconder, e o Grisha falando que ele era importante e que se ele não estiver funcionando, então o plano tem que mudar na hora. Enquanto isso, o Zeke continua tendo afeto, carinho e uma brincadeira, enfim, uma relação boa com o Xaver. Continua arremessando beisebol enquanto conversam, enquanto se conhecem. Xaver fala para o Zeke que ele se tornou um titã, um guerreiro titã, para descobrir mais sobre os titãs, porque ele é um pesquisador que se foca nessa área, ele quer entender a origem dos titãs, coisa que a gente sempre quer saber. Ele fala que 2000 anos atrás, a Ymir transmitiu algo que começou isso tudo e ele queria entender. E o vínculo dos dois vai só crescendo, eles vão só se aproximando. E para um garoto que não tem nada em casa, nenhum apoio, ele tem apoio só noturno dos avós, que ele não pode nem se abrir muito, que senão ele vai expor os pais, aquele momento é algo mais relaxante, é um alívio no meio de um caos.
E quando ele tá começando a aceitar que ele não vai ser um guerreiro, não vai ter titã, chega de qualquer coisa, ele não é bom mesmo e é isso aí, ele escuta uma conversa terrível. Soldados marlenianos dizendo que descobriram tudo sobre os revivalistas. Quem eles são? Eles têm reuniões secretas, basta a gente provar, ter a prova crucial, e são todos pegos. E pegos porque não são presos, porque eles, revivalistas e família, seriam enviados todos para Parades para serem transformados em titãs. Assim, Zeke vê que os seus pais seriam condenados, talvez até mesmo ele e seus avós. E quando ele chega em casa, você pode se perguntar por que ele não abriu o jogo com os pais. Sim, seria o mais fácil, seria o mais lógico, mas quem garante que seus pais receberiam aquela informação de uma maneira boa? Ele não tinha uma boa relação com eles, aquilo estava só piorando, a situação era caótica e ele não conseguia, ele não tinha uma linha de diálogo, era só cobrança, era só ensinamento necessário porque você é o filho dessas pessoas perfeitas e você é perfeito. Ele não conseguiu, existia uma parede entre ele e os pais que impediu que ele contasse naquele momento. Ele só pede, implora que os seus pais parem de fazer coisas arriscadas, porque eles estão colocando a vida deles em risco, da família em risco, que ele, Zeke, pode acabar morrendo como a irmã do Grisha morreu. E aí o seu pai perde a cabeça. Aliás, perde a cabeça de uma forma muito parecida com que o Eren perde a cabeça hoje, porque é inadmissível que o filho dele questione a necessidade dos planos dos revivalistas, a necessidade dessa luta pela liberdade deles. E por isso, ele não pode de forma alguma questionar isso. De forma alguma querer que eles não se sacrifiquem de alguma maneira. Então, nessa hora, o Zeke ainda não pensou em entregar os seus pais. Mas ele sai de lá chorando e sofrendo muito, porque ele vai morrer, seus pais vão morrer, vai tudo dar errado, e eles não escutam ele. E quem o encontra, de novo, é Xavier. E pela proximidade e o vínculo que eles já haviam criado, o Zeke acaba desabafando. Seus pais eram revivalistas, seus pais foram descobertos, vai ser todo mundo morto, e o Xavier, além de consolar, acaba dando a ideia. Entrega os seus pais. Assim, você ganha a confiança do exército de Marley, você acaba poupando a sua vida e a dos seus avós. E além do fato de que eles já seriam mortos de qualquer maneira, eles colocavam um fardo em cima de você, uma criança. Eles eram egoístas, eles não tratavam você como pais de verdade, eles eram terríveis. Sim. São palavras difíceis para uma pessoa dizer para uma criança. Eu acho que o Xavier nesse momento não mensurou muito bem o que ele estava fazendo, ou ele apenas, por ter se afeiçoado ao Zeke, escolheu uma estratégia para defender aquela criança que ele não queria que morresse. E aí tanto faz se a criança ia ter raiva para sempre dos pais ou não. E o Zeke fica atormentado. O seu olhar é de um misto de loucura, sofrimento e abnegação, tudo junto, e é assim que ele entrega os seus pais da maneira que a gente já havia visto antes no mangá. E a partir disso, além dos seus avós, claro que o Zeke continuou próximo de Xavier, o antigo bestial, continuou treinando arremessos, ganhou a confiança do exército de Marley e por isso, com certeza, que ele acabou sendo escolhido. A gente viu, inclusive, recentemente no mangá em Marley, que isso fez com que seu status subisse muito. É valioso ter um guerreiro eldiano com esse nível de confiabilidade, mas não era tão confiável assim. Porque ele não concordava com seu pai, não concordava com a forma que o Grisha o tratou, com a forma com que o Grisha, sem nenhum cuidado, traçava os seus planos. Pode-se dizer, inclusive, que sim, o Zeke queria morar ali normalmente como um eldiano preso, melhor do que ser forçado para um risco que o seu pai o colocou, mas agora, conhecendo a realidade, após entregar os seus pais, já envolvido com o exército de Marley, conversando com Xavier, assunto vai, assunto vem, Xavier pesquisa toda a ciência titã e ele descobriu, ou ele tem certeza, ou ele acha que a coordenada faz muito mais do que apenas alterar memórias. Houve uma vez em que uma doença acabou com muitas pessoas e os eldianos, mesmo com a doença, sobreviveram. O indício seria de que a coordenada poderia alterar características, códigos genéticos dos eldianos através dos caminhos e assim eles puderam ficar imunes a essa doença, por exemplo, através do controle do herdeiro da família real que tinha o titã primordial com a coordenada naquele momento. Esse fato, somado ao desabafo de Xavier de que ele via o Zeke como filho para tampar o buraco do seu filho que ele perdeu, porque ele, Xavier, ele acabou se fingindo de marleniano, casou com uma marleniana, teve um filho marleniano e quando abriu o jogo para ela, para a mulher dele, ela se matou, degolando a sua garganta e do filho. Essa tragédia aniquilou com ele. E que, na verdade, talvez ele tenha se transformado em um titã de Marley para que ele estivesse cometendo um suicídio
sem parecer. Para que ele acabasse com o seu tempo de vida, limitasse o seu tempo, até mais do que esse papo de pesquisa, para que ele tirasse esse sofrimento dele. Esse raciocínio do Xavier, de que ele queria morrer para parar de sofrer naquele mundo que era cruel para eles eldianos, mais essa verdade de que a coordenada pode alterar vários mecanismos e códigos dentro do corpo dos eldianos ao longo dos caminhos, porque teoricamente, apesar das habilidades natas do Zeke terem um controle, um limite físico, né, de distância, a coordenada teoricamente não teria. Isso faz com que o Zeke decida que sim, ele será um guerreiro eldiano, ele terá um titã, ele vai recuperar a coordenada, mas não para Marley. Vai ser para ele usar, e ao usar a coordenada, ele vai deixar todo eldiano estéril. Ele vai acabar com a proliferação desta raça, dessas pessoas, deste povo, para que os eldianos não se multipliquem mais e no decorrer de mais ou menos uns 100 anos eles acabem. E com titãs finitos, essa guerra finaliza e assim também, no mesmo raciocínio do Xavier naquela hora, eles mortos param de sofrer. É uma visão talvez muito boa, distorcida, pergunta para os eldianos se eles vão querer fazer isso, não vão. Mas ele, com toda a sua vivência até aquele momento e até agora no mangá, é assim que ele acha que é a única solução para resolver esse problema. Detalhe que a gente vê que a bola de beisebol já era do filho do Xavier que foi morto, né? Mas no presente, finalmente, temos uma rápida cena, porém uma cena muito importante, muito triste, muito impactante, tenho certeza, porque o Zeke, ao lembrar do Xavier, ao lembrar dos seus planos, ao lembrar dos seus propósitos, ele fala que os eldianos precisam de, na tradução que eu vi até o momento, eutanásia. Se tiver qualquer alteração eu trago em outros vídeos, mas na tradução que eu vi, ele diz que eldianos, a solução para eles é eutanásia. Eutanásia a gente fica pensando, então, alguma maneira da coordenada que modifica códigos genéticos, por exemplo, matar todos os eldianos ao mesmo tempo? Difícil, seria muito fácil. Ou a maneira da coordenada fazer com que eldianos não se transformem em titãs? Também acho fácil demais, mas não anulo essa possibilidade 100%, mas acharia terrível que fosse assim, porque é simples demais, porque ninguém nunca fez. E a terceira possibilidade, que é algo que eu fiquei extensivamente conversando, inclusive com a Natália do Titancast, inclusive conheçam o Titancast, é que eutanásia se refira ao fato de matar eldianos de uma forma pacífica, de uma forma justa, para que eles não sofram. Que é justamente, talvez, essa morte mais cumprida. Talvez não tão cumprida para essas pessoas de Paradas que não vão se transformar em titãs e vão ser acabadas com uma guerra de nações que estão invadindo a ilha, mas quem sabe a galera, por exemplo, dos guetos, vivam mais tranquilos. Beleza. No presente ele tá lá delirando, falando dos seus planos, o Levi não entende nada e o que ele faz? Se explode. Ele faz algo que o Levi não previu. Da mesma forma que talvez o Zeke não tenha previsto que o Levi mataria os seus companheiros, o Levi também não previu que o Zeke, que falava o tempo todo que ele tinha que encontrar o Eren, que ele tinha um foco muito grande no seu plano, que ele basicamente se sacrificaria. Ele explodiu a lança. Ele se mexeu e ele se explodiu, mas ele recuperou a perna antes muito rapidamente, então algo que o Levi reparou, inclusive, possivelmente com o seu ímpeto ele acabou se recuperando bastante antes de tomar esse ato louco e desesperado. E a gente vê na cena da explosão que o Levi saiu voando para um canto, não dá pra ver a sua segunda perna, o seu segundo braço, pode ser questão de posição, mas certamente tem sangue, certamente ele explodiu e voou pro rio. Se ele já caiu morto de uma vez, eu não sei. Se ele perdeu alguma parte, eu não sei. Será que ele já caiu morto? Será que o corpo do Levi se perdeu no rio e a gente nem vai ver mais ele, como aconteceu, por exemplo, com o Ymir? Seria frustrante para os fãs, mas depois de um momento épico, talvez seja um tapa na cara que o Sayama tá dando na gente. Pode ser. Eu sempre achei que o Levi ia morrer até o final, já falei disso no Twitter várias vezes, mas eu sempre achei que ele ia morrer de uma forma épica e deixando o Bestial morto. Porque eu tenho dúvidas se o Bestial morreu ou não. E ele foi partido em 2. O Rainer já sobreviveu a um golpe na nuca, então pode ser que ele viva. O Levi, eu não sei. Vamos fazer vídeos comentando mais sobre todos esses aspectos, tem muitas teorias pra gente comentar. Ao esperar as traduções oficiais que ainda vão sair, a gente comenta com ainda mais propriedade, mas eu quero saber o que vocês tiram com esse capítulo, se vocês acham que o Levi se foi, morreu, e aí eu vou ter que ameaçar vocês com outras coisas, mas já tenho coisas preparadas, então fica tranquilo e preserve o seu dedo dando like aqui embaixo. Se você acha que o Zeke sobreviveu, se você sentiu pena dele ao final desse capítulo ou não, você acha que não justifica, que não tem nada a ver deixar eldiano estéril, que isso não é solução pra nada, e o que você acha do simbolismo de termos um bebê no final do mangá, e
Se ele usar a coordenada para atingir todos os Eldianos, o bebê da Ristora é atingido também? Mas será que o Eren sabe desse plano exatamente assim? No capítulo passado, o Zeke deu a entender que o Eren sabe do plano e apenas ele concorda, inclusive, que apenas ele pode entender. Mas o Eren fala o tempo todo de liberdade. Não faz sentido você privar o Eldiano de alguma coisa para que ele acabe, e o Eren está concordando com isso se ele fala de liberdade o tempo todo. Eren, eu não estou entendendo nada. Me dá a impressão de que há um problema de comunicação e o mais provável nesse momento parece que o Eren está escondendo os seus reais propósitos, mas o Zeke é tão inteligente, ele não percebeu isso? Minha cabeça está saindo fumaça. Esse capítulo foi muito cheio de informações, com certeza faremos vídeos derivados daqui pra frente, inclusive deixe sugestões, teorias, o que mais você quer discutir mais profundamente. Esse vídeo vai ficar gigante e não tem como não ficar. O que você sentiu ao ver Levi voando pelos ares, sangrando e talvez morto, quase certo morto, ou talvez não morto, mas ferido pra caramba? Suas opiniões, seus sentimentos, seus berros de desespero ou de felicidade, o que você quiser. Like também, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos comentando tudo o que faltou aqui, porque foi bastante coisa, mas eu já falei demais. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!